E dentro de algumas semanas, o que podia estar em causa era que o sistema bancário vinha por aí abaixo. O sistema bancário, que foi, entre aspas, convidado a comprar dívida pública soberana portuguesa, dinheiro que deixou de ir para a economia em crédito, e as PMEs bem o sabem, e, portanto, neste momento, gostava de sublinhar o seguinte, é que, assim como o candidato José Sócrates tem um passado, e o passado é o ponto a que chegamos, nada lhe diz relativamente ao futuro quanto a medidas que tenham importância para a economia, do ponto de vista concreto, dos próximos 4 anos. E quais são as principais medidas do CDS? Quando escrevi uma declaração às 3 instituições, disse que havia 5 pontos onde eu considerava que era preciso encontrar soluções melhores, no quadro dos ajustamentos que são possíveis dentro do programa. O primeiro, e está escrito na declaração que eu enviei, o primeiro é que eu considero que a acumulação do corte do abono de família e de algumas deduções fiscais no IRS torna o nosso IRS totalmente pouco amigo das famílias, sobretudo das famílias com filhos. E expliquei ao triunvirato que era preciso fazer uma reforma do IRS. Mais amiga da família e com menos escalões e menos taxas para que as pessoas, quando trabalham mais, não subam imediatamente de escalão, não subam imediatamente de taxa e não paguem tudo ao Estado daquilo que é o seu esforço. Segundo ponto, créditos fiscais às pequenas e médias empresas que exportem, reinvistam ou contratem trabalhadores e que possa compensar a alteração do regime de prejuízos que está nesse acordo. Terceiro ponto, eu considero incoerente, e disse-o publicamente, a posição que está expressa no acordo sobre o IMI e sobre o IMT. Porque uma coisa é nós dissuadirmos a compra de casa quando o país já está tão endividado e as famílias também. Outra coisa é penalizarmos o arrendamento. Nós precisamos exatamente do oposto. E acha que há margem de manobra? Acha que o próximo governo tem margem de manobra para aliviar esses impostos? Estou a pensar ser sintético para lhe dizer o quarto ponto. Que é, eu considero que é preciso encontrar uma solução no momento certo para permitir um desagravamento da taxa social única, mas se ela significar um aumento do IVA de 2 pontos, isso resolve um problema por um lado, cria por outro. E por isso nós estamos à procura. E dissemos-lo às 3 instituições... Mas redução da taxa social única enquanto? Vai ver no manifesto do CDS. Nós dissemos às 3 instituições por onde é que íamos procurar uma solução. E, por fim, ponto muito importante, porque Estamos a aproximar-nos do fim do programa. Deixe-me terminar. Eu considero que para uma economia crescer, há uma coisa que é absolutamente importante. Concorrência. E considero que em Portugal há 2 empresas em 2 mercados absolutamente estratégicos, que são a eletricidade e os combustíveis, que são altamente protegidas pelas autoridades de concorrência. Não quero que aconteça com a privatização da REN o que está a acontecer com a Galp, que distribui e refina os combustíveis. Na REN, Paulo Portas, tenho de o interromper porque leva 1 minuto e 20 a mais. Eu tenho mesmo de concluir, por favor. Na REN tem que haver a garantia que os donos da EDP não são os mesmos donos da REN. José Sócrates, eu tenho uma pergunta muito direta para lhe fazer nesta reta final do debate. Mas tenho que fazer um pequeno comentário. É que o deputado Paulo Portas mantém-se fiel a si próprio. Chega o momento das eleições e o que promete é apenas aumentar a despesa fiscal, reduzir impostos. O doutor Paulo Portas esqueceu-se de dizer como é que vai compensar isso. Não. Peço desculpa, mas isso é completa demagogia. No momento destes, o senhor deputado apresentar-se como quem vai rever o programa por forma a dar mais benefícios e a reduzir impostos, desculpe, senhor deputado, isso é completa irresponsabilidade. O TGV isso não para tem, aliás, ou não para? A mínima credibilidade. O TGV para ou não para depois da Troika ter diagnosticado graves problemas ao nível das parcerias público-privadas? O TGV para ou não para? O que vai ficar suspenso é a ligação entre Lisboa e Porto e a ligação entre Porto e Vigo. E Lisboa-Madrid? Lisboa-Madrid não, porque esse contrato já está feito, esse contrato já está financiado e com spreads muito reduzidos que nós não conseguiríamos obter se o suspendêssemos e fizéssemos depois. E por outro lado, eu não quero também que o meu país desaproveite aquilo que é uma obra que pode ser importante para a nossa economia e para o emprego. E também não quero que o meu país fique fora das redes de ligação. E continua a acreditar que há dinheiro para isso? Com certeza. O projeto está financiado pelo BEI e financiado pelos fundos comunitários.
a não ser que ache... Mas que terá agora, de haver com neste participação momento, nacional, o melhor... daí a minha pergunta. A participação nacional é muito diminuta. Aliás, foi financiado pela Banca Nacional só em 100 milhões num projeto que é muito superior. É por isso que, estando já o contrato feito, é um contrato que deve ser aproveitado porque ele tem um impacto positivo na economia, tem um impacto positivo no emprego e tem o impacto de nos ligar às redes de ligação à Europa, que são muito importantes para que o país não fique... Paulo Portas, tenho uma última pergunta antes de vos dar os 2 minutos finais. Depois de tudo o que aconteceu neste debate, depois de tudo aquilo que o senhor disse de José Sócrates e do Partido Socialista, a minha pergunta é, se não existir uma maioria PSD-CDS, o seu partido, o senhor, fará governo com José Sócrates? Eu respondi-lhe a essa pergunta logo no início. Não respondeu de uma forma clara. Desculpe, sou coerente quando disse uma palavra, saia. E acabei de lhe dizer, não sei se notou, que eu não entendo que se devam colocar 78 mil milhões de euros, que são a última oportunidade que nós temos para pôr o Estado em dia, as contas em dia, e para permitir o crescimento económico e evitar a fratura social e evitar o desemprego, que se deva colocar a gerir esse dinheiro quem apenas soube gastar mais, desperdiçar mais, endividar mais. E admite um acordo de incidência parlamentar com o Partido Socialista? Agora, há uma coisa que eu não... um acordo de incidência parlamentar com o Partido Socialista? Este Primeiro-Ministro trouxe-nos até aqui e vai perder as eleições. Sabe porquê? Porque as pessoas vão votar com os bolsos quase vazios. E sabem quem é que é responsável por essa política. E, portanto, eu não faço fretes nem ao PS nem ao PSD nesses cenários de empate, que eles gostam os dois de dizer que estão muito próximos. Nem se vê como pau de cabeleira, conforme diz Pedro Passos Coelho? O Presidente da República pediu que nesta campanha eleitoral houvesse contenção e houvesse nível. E eu não vou comentar sequer aquilo que me pareça escapar a essa regra. Agora, há um ponto que eu não posso deixar de dizer. Deixe o próximo último minuto. É um segundo, desculpe. Que tem a ver com isto. A prova de que o candidato José Sócrates não habita no mesmo mundo do que as outras pessoas que nos estão a ver é o que ele continua a dizer sobre o TGV. Mas onde é que está o dinheiro para fazer uma obra como a TGV? Dr. Paulo Portas, não podemos reabrir o debate. Se fizer o Poceirão Caia, tem que fazer o Poceirão Lisboa. Depois a entrada em Lisboa. Desculpe, mas eu não posso deixar de... Já ultrapassamos. Desculpe, mas eu tenho que dizer o já ultrapassamos o nosso tempo. Sabe, Dr. Paulo Portas, quando o senhor estava no governo, o senhor não queria uma linha de TGV. O senhor queria 5 linhas de TGV. José Sócrates, esta linha de TGV já está contratada com spreads baixos e seria uma irresponsabilidade pôr de lado este contrato. Mas eu invisto no TGV, não invisto nos submarinos. Aliás, o senhor deputado gosta de dizer que os comprou. Sim, o senhor comprou-os, mas fui eu que os paguei. Essa é a diferença. José Sócrates, o seu é muito fácil falar, senhor deputado. Meus senhores, eu tenho de os interromper, por favor, gostava que respeitassem a minha orientação, porque esgotamos o nosso tempo. O seu minuto final, José Sócrates. O país foi empurrado para uma crise política que todos os portugueses compreendem hoje que era perfeitamente evitável. Bastaria para isso que tivesse havido mais espaço para o diálogo e mais espírito de compromisso. Lamentavelmente isso não aconteceu e o país foi prejudicado com isso. E julgo que todos compreendem que depois disso o país ficou pior para os portugueses e para a nossa situação. Mas julgo também que ninguém duvida que o Governo deu o seu melhor e fez um bom acordo com a Troika. Um bom acordo que permitiu evitar medidas mais duras e permitiu também que o nosso modelo social, o modelo social europeu, fosse respeitado e se mantivesse. Eu julgo que as próximas eleições se discutirão, naturalmente, na liderança entre o PS e o PSD. Isso é uma escolha que tem que se fazer. É uma escolha entre a responsabilidade e a aventura. Uma escolha entre a experiência e uma certa impreparação. Mas é uma escolha que vai mais além disso. É uma escolha que está presente também naquilo que é a possibilidade de mantermos os sistemas sociais que nós sempre mantivemos públicos na educação, na saúde, na segurança social, em mãos públicas para preservar a coesão social, para preservar a justiça social e para preservar a igualdade de oportunidades. E do outro lado, a alternativa é a privatização que está proposta para esses serviços, que conduzirá e abrirá a porta a uma sociedade em que será cada um por si. Pela minha parte, o que quero deixar no final deste debate é uma palavra de confiança aos portugueses.
confiança em nós próprios e de que saberemos ultrapassar esta crise. E resolveremos esta crise e acabaremos com esta crise mantendo o modelo social europeu em que nos habituámos a viver. Este é o meu compromisso. Defender Portugal e defender os portugueses. Paulo Portas, o seu minuto final. Eu creio que fica absolutamente claro de quem é a responsabilidade ao longo de 6 anos, por irrealismo, por ausência de adesão à realidade, por ausência de capacidade de previsão, por ausência de reconhecimento dos factos como eles são, do ponto a que o país chegou, que é um ponto vexatório, mas que tem que ser aproveitado para nós darmos esperança às pessoas. E recordar que a dívida pública duplicou em 6 anos, que os juros são astronómicos, que as PPPs já comprometem o futuro, que as empresas públicas têm um nível de endividamento absolutamente inaceitável, que estamos na segunda recessão em 2 anos e que estamos com 650 mil desempregados, significa recordar a realidade de que o candidato José Sócrates é responsável. Pela minha parte, aquilo que eu quero dizer hoje à noite aos portugueses é quais são as primeiras, pelo menos, medidas que eu tomarei se tiver e me derem essa oportunidade. E a primeira, à cabeça de todas, é permitir aos jovens cujo contrato termina este ano, o contrato a termo que têm termina este ano, e por uma lei do candidato José Sócrates não pode ser renovado, que possam ter esse contrato renovado, senhores, para não irem muito obrigada por terem estado esta noite na TVI. José Sócrates, Paulo Portas, boa noite, muito obrigada.